Na aula de ontem, nós começamos a fazer a parte de liberar, para poder anexar os arquivos. Então, dando uma relembrada aqui básica do que a gente fez ontem. Primeira coisa, nós viemos aqui na configuração do php.ini, né? Procuramos aquele arquivo lá, o file info, e liberamos a permissão para essa biblioteca. Foi a primeira coisa que a gente fez aqui ontem, foi liberar a permissão para essa biblioteca, da PHP File. Depois, o que a gente fez? A gente foi lá e gerou a migration. Para que a gente gerou a migration? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente gerou nossa migration lá no database migrations, gerou o quê? Foi para a gente poder colocar a coluna de arquivo dentro da tabela chamados. Aí a gente veio aqui na tabela chamados e tinha a coluninha de arquivos lá dentro. Aqui, abre. Chamados, a coluninha de arquivos foi adicionada lá. Depois, qual foi o terceiro passo que a gente fez? A gente foi lá na nossa view, então lá resources, views, chamados, cadastro. Dentro da view aqui, a gente pegou o nosso campo de arquivo e habilitou ele. Ele estava só ocultado, né? A gente pegou e tirou o ocultar dele aqui para poder pegar. Então, tá vendo? Além disso, além de fazer essa liberação aqui, lembra que a gente veio aqui em cima e colocou no tipo de encriptação do nosso formulário o multipart form data para poder conseguir transferir arquivos entre o cliente e o servidor. Então, a gente habilitou pelo enclave aqui também. Beleza? Já falei. Foi a primeira coisa que eu falei, foi aqui php.in. Depois disso aqui, a gente foi lá no nosso amigo controller, né? HTTP, controller, chamados controller. E aí, o que a gente fez? Como a gente vai trabalhar com o storage para poder armazenar, a gente importou a biblioteca do storage aqui. Lá embaixo, no método de salvar, a gente veio aqui e adicionou uma outra característica no request aqui, que é o teste do REST-file. O que o REST-file faz? Ele vai me retornar se existe ou não um arquivo junto da minha request. No caso, pelo nome aqui, é o mesmo campo nome que a gente colocou lá embaixo. Então, você viu que eu coloquei aqui em arquivo, name, arquivo. Ele testa para ver se nesse request tem um arquivo. Aí, se tem, o que a gente pega? A gente pega o nome do arquivo, pela função, dentro do a gente pega o request, não é igual ao get, a gente pega o request file, e aí pega a função get client original name. Essa get client original name serve justamente para pegar o nome original do arquivo. Coloca dentro do campo, e aí para esse arquivo a gente chama a função storyS. O que a storyS faz? Ela guarda o nosso arquivo lá dentro da nossa pastinha. Qual que é a pasta que ele grava? Lembra lá, na origem, storage, app, public. Tudo que a gente guardar vai vir aqui para dentro. Então, lembra, o que o storyS faz? Quais são os parâmetros? O primeiro parâmetro é o nome do arquivo. O segundo parâmetro, se eu quero gravar dentro de uma pasta. E o terceiro parâmetro é o disco que a gente vai salvar. Sempre que a gente fala em disco public, é essa linha aqui. É esse lugar aqui. Lembra que eu mostrei para vocês aqui também que na parte da config, no file systems aqui, a gente consegue criar outros discos além daqueles outros. E além disso, já está até pronta a implementação, só a gente colocar as chaves aqui para poder fazer acesso a discos virtuais, como, por exemplo, o da Amazon ou do Google, e assim por diante. Então, a parte é só essa aí que a gente fez até agora. Quando a gente fez isso aqui, aí o que acontecia lá com o nosso arquivo? Deixa eu abrir ele aqui. A gente já tem adicionado também lá na listagem, né, lá na Resources Views, nas chamadas, na listagem a gente colocou o nome do arquivo para aparecer também quando tem um arquivo. Então, só mostrando aqui para vocês como que está o projeto até agora. Vou dar o serve aqui no meu servidor para a gente poder rodar. Se eu vier aqui no meu localhost aqui, só para mostrar para vocês, a gente já tem os chamados, onde tem o arquivo aqui para eu poder anexar e tal. E aqui na listagem já está aparecendo se tiver um arquivo, eu já tenho o nome aqui do arquivo aqui para frente. Não, se a gente mandar excluir, aí você tem que fazer o tratamento para poder excluir o arquivo da pasta. Então a gente pode fazer isso justamente depois, que a gente pode fazer. Na hora de excluir aqui, ó, você vê aqui se existe o... A gente já tem o chamado aqui, né? Basta eu ver se ele tem, se o arquivo for diferente de nulo, a gente consegue excluir aqui
Ok? Então, a primeira coisa agora que a gente vai fazer vai ser o quê? E eu quero fazer o seguinte, eu quero, quando eu clicar aqui no nome do meu arquivo, que ele baixe o arquivo para mim. Então, o próximo passo vai ser esse que a gente vai fazer. Quando eu clicar no nome do arquivo aqui na minha listagem, ele vai baixar o arquivo para mim. Para a gente poder baixar, como a gente está trabalhando com o link virtual lá do Storage, a gente não vai conseguir fazer o download como se fosse um caminho físico direto da aplicação, igual vocês talvez estariam acostumados. A gente precisa fazer o quê? A gente vai precisar de criar uma rota, onde essa rota a gente vai passar o nome do arquivo, e aí esse arquivo vai me devolver e essa rota vai me devolver o download daquele arquivo. Então, o que a gente vai fazer vai ser isso. A gente vai criar uma rota. Dentro dessa rota, a gente vai passar o nome do arquivo. E aí, dentro dessa rota que a gente for chamar, o controller, sei lá, a gente pega e faz o download desse negócio. Então, vamos começar aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vou vir aqui na minha pasta de rotas, aqui, ó, roads, web. Vou criar uma nova rotinha aqui. Ó. Essa vai ser do tipo get. A rota vai ser chamado barra download. E aí ela vai chamar a função aqui lá do meu chamado controller. Vou criar uma função lá chamada download. Ok? Então, a primeira coisa, a gente está criando a nossa rota. Vocês viram que o Lula foi preso? Não, já? Não pegou ainda não, mas... A rota, eu vou colocar chamado, porque todas as minhas rotas estavam do tipo chamado. Aí vocês colocam padronizado com as rotas de vocês. É chamados, controller? É isso mesmo. Foi mal. Eu mandei uma pra ela. Foi essa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se ela não xingou, não, né? Ah, tá gravando. Ela ainda não saiu ainda, não. Ouviu e não respondeu, né? Sei lá. Mas aqui, ó. Então, beleza? Chamados, controller aí. Ah, nossa senhora. Hoje tá o dia inteiro, eu tô recebendo só mensagem desse nível. Hoje tá todo mundo duas partes. Ok? Beleza? Podemos continuar? Então, olha aqui. Nós já criamos a nossa rota. Agora, eu vou ir lá na minha chamadas controller e vou criar a função de download lá para eu poder baixar. Então, vou lá na chamadas controller e vou criar uma nova função lá embaixo chamada download. Ela vai ter uma request, né? Não precisa ser necessariamente embaixo de salvar, não. Tanto faz o lugar. Precisa criar ela e... O que a gente vai fazer? Agora, nós vamos fazer o return. Aí nós vamos chamar o storage, que é onde a gente armazena. O storage, ele é uma classe. Então, nós vamos chamar o método dela aqui, que é o método disk. O que o método disk faz? O método disk, ele vai me pedir qual que é o disco que eu estou acessando. Vai me pedir qual que é o disco que eu estou acessando. Lembra qual disco que a gente está usando? A gente está usando o disco public. E aí, do disco public, a gente vai fazer a chamada para a função para baixar. Alguém sugere o nome da função para baixar? Download. Isso aí, galera. Bem intuitivo. Aí, o que eu tenho que passar aqui nesse parâmetro? Eu tenho que passar o nome do meu arquivo. Então, o que eu posso fazer? Aí, nós podemos pensar em várias formas. A gente pode passar o ID aqui, e aí, com o ID, eu ir lá no banco e buscar o nome do arquivo. Ou então, eu posso passar diretamente o nome do arquivo aqui já na minha request. E é só eu jogar o valor da request aqui direto. Então, o que eu vou fazer vai ser isso. Vou vir aqui, vou request. Hã?
Se tivesse arquivo com nome igual, lembra que eu falei, na hora que fosse salvar aqui, você tinha de colocar alguma coisa para garantir que esse nome não seja igual. Não, mas como a gente não foi, se você subir um outro arquivo com nome igual, ele vai substituir o anterior, como a gente não tratou. Então, eu vou vir aqui, ó, request get, aí eu posso pôr aqui o nome que eu quiser. Como vai vir lá da minha barra, eu vou chamar de arquivo mesmo. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que passar lá na minha URL, eu vou ter que passar um parâmetro arquivo. Por quê? Porque na hora que chegar aqui, eu vou pegar esse parâmetro arquivo e vai ser a referência para disparar o meu download lá dentro da minha casa. Ok? Você está vendo pelo get aqui, não está vendo arquivo? Então, quer dizer que lá na minha URL vai ter um parâmetro lá, arquivo, igual ao nome do meu arquivo. Com esse nome que vocês colocaram aqui, vai ser o nome do parâmetro que vai vir lá na minha URL. Ok? Mesmo nome, como assim? Isso, mas é assim, aí, por exemplo, o que, que vai acontecer lá? Você vai ter de passar uma chamada lá, por exemplo, para download, né? Aí seria, por exemplo, na localhost 2.8000 barra chamado, né? Barra download, que foi a rota que a gente criou, né? Só que qual é o parâmetro que eu vou passar? Aí eu tenho que passar o parâmetro. O nome do parâmetro, arquivo, igual. Aí qual é o nome do arquivo? Vai ser o arquivo que a gente tem lá no banco, que vai ser passado para baixar. Ok? E aí na hora que eu chegar aqui, ele vai reconhecer esse arquivo aqui e vai pegar. Beleza? Tranquilo o controller aqui? Falta só a gente operar lá na listagem agora e já está pronto o negócio. Beleza ou não beleza? Então, olha aqui, ó. Na listagem agora, lá, ó. Resources, views, chamados, listagem. Não vocês visualizar a chamada aí, né? Aí eu vou procurar lá embaixo, na minha TD, onde eu estou mostrando o arquivo. Todo mundo achou aí, né? Na TD, onde eu estou mostrando o arquivo. Nesse lugar, eu vou criar o quê? Eu vou criar um link. Então, eu vou vir aqui e vou colocar a gref. Aí, qual que é a rota mesmo que a gente fala que a gente criou? Barra chamado. Peraí. Chamado, barra download. E aí, da frente do download, a gente falou que ia colocar arquivo igual a... E aí, a gente vai passar o nome do arquivo. Para a gente passar o nome do arquivo, chave, ou arquivo. Chave. Fecha a tag de A e depois que a gente colocar o nome, a gente fecha lá no final. Então, clicando no nome do arquivo, já vai redirecionar para essa rota aí. É a rota, né? Lembra que a gente criou a rota lá no web, lá, ó, tá vendo? Que eu criei aqui, ó. Ele vai chamar para a rota. Na hora que eu chamar para a rota, ele vai para qual função? Chamados controller download. Então, vai lá naquela função do controller. Entendeu? Beleza? Já é para funcionar. Atualiza aí, vai lá na listagem, clica no arquivo para ver se está baixando. Fecha a tag do ar, você não fechou. A TD ficou aqui, ó, antes e depois, ó. Uai, eu estou falando que o arquivo vocês não encontrou. Deixa eu ver se o meu está funcionando aqui, né? É, o meu achou, ó. Vou até deixar a foto aqui bonita. Tá sem internet, provavelmente. Não. Então não fechou a conta. Aí você, o seu não achou a função do controle. Provavelmente fez algum favor.
Faltou salvar, né? Ah, tudo bem. Aqui, você fechou o TD aqui, cara. Você não sabe o TD? Não, o TD era 25, cara. Ah, o TD. Aí esse fecha o TD tem que ser depois do A. Calma aí. A gente for para ver do ar dessa, eu não achou essa foto. Será que salvou? Acho que não salvou. Você não salvou, vai com a bolinha lá. Eu não achei isso, cara. Não, aí tá a foto. Chamar, chamar. Mas o seu chamado é sem S. Mas por que estava funcionando o seu usuário? Provavelmente o erro era que chamado não é. Eu acho que não sei. Será que fica certo? Quando eu clico aparece a. Você pode chamar aqui, eu, pô. Eu acho que é só dentro do coisa mesmo, cara. Não dá pra poder pegar o certificado, não. Você passou o seu igual é porque o dele é do chão. Trocar o usuário dele.
Não, vocês confundem. O ângulo acho que não é menor das coisas. O ângulo só serve para fazer. Não precisa ter um seguidor ou um serviço. Pergunta. Então, o angular ele é como se fosse o pequeno? Mas ele serve para poder fazer essa puntagem, esse negócio assim. Essa parte aí, essa aqui na blade aí. Hã? Você fez um negócio de pegar ali lá? Não tem vários. Tá perdendo a tempo. Mas eu mercado aqui, cara, lá, vai, pode fechar, agora o quê? Eu me do performance japonês, a federal pode fazer, aí o instrumento japonês, beleza, beleza, deu certo, deu certo, deu certo. Nada errado, tudo certo. Deu errado? Por que você tá
estava aqui no último horário? Quem estava aqui no último horário? Quem fez essa cagada aí? Alguém passou a lista? Deixa eu ver minha lista lá do Floresta Popular. Tem que ser. Quando eu cheguei no vídeo, tranquilo, a gente tinha foto de dois. Então, impressão, né? Oi? Não, passa aí já. Chora. Depois aí nós vamos fazer login, claro, né? Sessão, controle de sessão. Aí depois nós vamos criar uma biblioteca e faz a geração de vídeo automática. E bom também que é só separado dela. Então, nós vamos criar uma biblioteca que faz a geração das vídeos automáticas pela tela do banco. Depois, nós vamos criar um controller genérico para não precisar de ficar criando rota para cada função. Vai fazer um controller genérico só para isso. E aí depois a gente tem ainda que fazer importação de outras bibliotecas. Que aí eu quero importar a biblioteca de calendário de vocês, um monte de coisa que já vai escrito que a gente adiciona. Validação, que eu ainda não fiz também. Então tem muita coisa aí. Hã? Não, nós vamos usar a validação de JavaScript. Não, vamos fazer a validação do lado. Tem várias implementações. Não, lá não tem implementação, nós vamos usar a validação do lado. Ele usa a validação de acordo com a ação da moto, já fica pronto. Então, nós falamos campo de validade e está pronto. Se o seu campo aceitar tudo, ele já aceita. Vai ter que usar uma massa. Não, massa é diferente. Aí massa é diferente. Mas uma laranja tem que lá. Não, na hora que o cara chegar lá na vaga de emprego, você vai estar fazer o quê? Lá. Ah, mas eu preciso escrever o preço. Lá eu vou fazer. Isso, lá eu vou fazer. Aí você aqui, mano, você trabalha com o quê? Vou mudar a palavra. Cara, qualquer coisa, isso eu fico falando assim do lado, mas qualquer framework tem isso tudo, cara. O ponto é que até hoje vocês nunca tinham trabalhado com framework.
framework, pelo que eu tô vendo, né? Vocês nunca tinham visto nenhum framework. Consulta usando data. Aí você quer usar no computador, você quer receber no formato de e-mail. Aí, cara, temos que fazer B2B, né? Tem que fazer um monte de coisa. Então, aí você mexe na onde? Controla? Controla. No controle lá no web tem como fazer outro tipo. Aquele web é igual data. Você consulta, cara. Eu falei pra vocês, eu passei toda a aula que eu dou. Eu não passo os links aqui pra vocês?